Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 53, Marcos 4, do 1 ao 34 e Lucas 8, do 1 ao 18, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje. E já abre aí sua Bíblia em Mateus 13. Jesus profere a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Jesus profere a parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus profere a parábola do grão de mostarda. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda, que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus profere a parábola do fermento. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus profere a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Jesus profere a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Marcos 4, do versículo 1 ao 34. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande
que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A candeia. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Lucas 8, do versículo 1 ao 18.
Mulheres acompanham Jesus e os discípulos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Jesus profere a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e, quando cresceu, secou porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra, ainda, caiu em terra boa. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem, mais lhe será dado, ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí carregada de parábolas, né, minha gente? A gente leu esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os quais aí falam praticamente sobre as mesmas parábolas, né? O Marcos e Lucas que tem ali a candeia a mais, além do que Mateus já falou de ali trocentas parábolas, né? Umas parábolas bem curtinhas, outras um pouco maiores e outras até muito conhecidas por nós, mas que quando a gente vê a explicação dada ali mesmo por Jesus Cristo, né, nos abre os olhos, que foi principalmente essa parábola do semeador, né, que foi dita nesses 3 evangelhos. E começamos ali, né, falando exatamente sobre essa parábola, a parábola do semeador, que também foi dita em Marcos 4, do 1 ao 9, em Lucas 8, do 4 ao 8. E aqui, né, gente, ele coloca como se fosse uma plantação. Jesus falava muito em parábolas, e aqui até mesmo os discípulos perguntam, né, para ele, por que você fala em parábolas, né? E por que eles questionam isso? Porque quando a gente ouve assim, é como se fosse
algo meio complicado de se entender, sabe? E Jesus até coloca, é para aqueles que têm ouvidos ouvirem e quem tem olhos verem. Mas aí você até se pergunta, mas, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem ouvidos, todo mundo tem olhos, e por quê? Então, vai ser meio complicado. E aí é onde ele coloca essa explicação pela a parábola do semeador e também pela parte de como você está para estar recebendo o que está sendo revelado do reino dos céus, né? Que entra muito daquele, não é para todos que vai ser revelado, tem aquelas pessoas que estão fechadas, que vamos trazer lá para a época que Jesus caminhava na terra, que seriam os fariseus. Jesus falava, Jesus explicava, Jesus curava, mas eles já tinham decidido no coração deles que Jesus não era Cristo, que Jesus não era o Messias, então nada do que Jesus falava eles aceitavam. Então aqui nessa parábola do semeador mostra muito sobre uma terra, como se fosse mesmo um plantador. Quando o plantador coloca uma semente numa terra pedregosa, ali não tem, né, solo para ser plantado algo, para vingar algo. Então logo ela morre. Ou às vezes vem o sol e queima, né? Ou então quando você planta algo em uma terra onde tem muitos espinhos, o espinho vai e sufoca e aquela planta morre também, né? Ela tenta pegar ali um engate ali para crescer, mas morre. Agora, quando é plantada em terra boa, ela vinga, ela frutifica ali, né? E dá muita plantação. E aqui ele compara isso, depois ele vem explicando, né? Jesus explica ali a parábola do semeador a partir do versículo 10, mostrando que assim é com a palavra do reino dos céus, né? Ali se assemelha muito como se fosse lavradores espirituais, quem está pregando da palavra. E isso até traz, vamos dizer assim, acalme para o coração dos evangelistas, vamos dizer assim, e até mesmo para nós. Porque quem que são esses lavradores espirituais? Somos todos nós que conhecemos da palavra e vai a mundo afora, vamos dizer assim, não só mundo afora, né? Dentro da tua própria casa, sentar, fazer mesa, falar da palavra, falar do reino. E às vezes tem pessoas na mesa ali que vai receber e vai ficar assim, mas e aí, né? Querendo receber. Outras que vai estar avoado. Outros que já pega e se levanta. E aqui Jesus já está mostrando que isso é os solos. E os solos são o coração dessas pessoas. Para muitos, às vezes você vai dizer e logo o diabo vai retirar para que aquela pessoa não creia. E aí aquelas pessoas que sempre ficam te rebatendo, não fica querendo crer em você, e sempre tem alguma coisa para estar te criticando. Outros são aqueles que sim, se interessam pela palavra, mas você vê que logo vem uma turbulência, logo vem, vamos dizer assim, problemas onde ela pode escolher entre a riqueza e o reino, e ela vai pela riqueza, que é aqueles que tira do caminho do Senhor. Agora também tem as outras que gostam do evangelho, que aí você vê que você fala assim, nossa, ganhei uma vida para Cristo. Então aqui é muito bacana da gente ler essa parábola do semeador e entender essa explicação que Jesus dá para os discípulos dele, né? E ali também dando essa explicação para nós que vamos evangelizar outras pessoas, né? Tentar ganhar vidas e já nos conscientizar de que não é todo mundo que vai estar preparado para ouvir a palavra. Eu acho que é legal de entender isso que a senhora falou, né? Trazer uma paz para o nosso coração, porque muitas vezes, por a gente achar que está entregando a palavra, tipo assim, eu tô entregando a palavra de Deus, tipo assim, como que tal pessoa não vai receber isso, né? Tipo, é a palavra de Deus. Então, assim, trazendo realmente essa paz de espírito para nós, né? Que vamos falar. E muitas vezes, como a senhora falou aqui, alguns vão receber, e me chama muita atenção esse daqui dos espinhos, que ele fala assim, é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam.
tornando-a infrutífera, né? Então é aquela pessoa que recebeu muitas vezes, que falou, nossa, que legal, tal, mas são Até tantos... começou a caminhar, né? Exatamente, mas são tantos problemas da vida que aquilo sufoca, ou seja, pô, eu queria ir caminhar com Deus, né? Eu queria ler a palavra, eu queria estar ainda ali, mas são tantas preocupações que eu vou deixar isso daí para depois, né? Então isso me chama a atenção. E essa árvore, né, que a árvore que frutífera, né? O que é isso, gente? É aquela pessoa que realmente recebeu, né, viu aquilo com bondade, com generosidade, e aquela pessoa vai lá e ganha mais outras vidas. Então, tipo assim, é meio aquele pensamento de pirâmide, né? Você tá aqui no topo, daí você ganhou 2 vidas. Essas 2 vidas ganham mais 5 vidas. Essas 5... Então, tipo assim, é isso que tá falando, né? Você vai se ramificando, vai, né? exato, você consegue colher 100, 60, até 30 por um. Ou seja, é uma vida que você ganhou, que essa vida vai colher mais 30, 60, 100 e por aí vai indo, né? Então, ele faz realmente essa comparação aqui de que o reino dos céus é dessa forma. Você vai ganhando uma vida, essa uma vida ganha mais 6 vidas, essas 6 vidas. Então é um negócio que vai se multiplicando, né? E é como a Saíra falou aqui, Jesus fala que ele fala em parábolas porque aqueles que veem, né, não veem, e aqueles que ouvem, não ouvem e não entendem. Então, tipo assim, é legal da gente entender que o tempo inteiro Jesus falava que as coisas do céu eram mistérios, né? Então, tipo assim, não é mistérios daquele negócio mágico, né? Tal, mas o tempo inteiro ele fala conhecimento, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Então, assim, é legal da gente entender que nesse momento aqui, Jesus estava realmente lutando com um velho entendimento que as pessoas tinham ali do reino dos céus para um novo entendimento. Então, ele falava em parábolas para que muitos ali que tivessem ouvido falavam assim, não entendi nada, esse cara é louco, eu vou embora, né? E era isso, realmente era isso que ele queria. Mas aqueles que tivessem um pouco mais do entendimento, já o Espírito ali, né, habitando naquela pessoa, falando ali, falava assim, peraí, o que ele está querendo dizer? Deixa eu entender um pouco melhor. Então, realmente, era para ser algo difícil, era para ser quase um enigma ali, né? E depois, né, a gente vê sobre a parábola do joio. Essa parábola só esteve escrita aqui no livro de Mateus, né, que foi a partir do versículo 24. E aqui, gente, ele fala muito sobre uma plantação. Havia um produtor rural, vamos colocar aí, né? Ele plantou sementes boas, só que foi o inimigo à noite e plantou entre essas sementes boas, sementes ruins. E quando começou a dar ali, né, os trabalhadores dele até pegou e perguntou para ele, mas Senhor, o senhor não colocou sementes boas, né? E ele mesmo fala, mas foi o inimigo. E quando a gente coloca o inimigo, para nós, no nosso dia a dia, é aquela pessoa que não gosta da gente, que vem e faz as coisas de trapaça para nós, né? E ali eles mesmos falam assim, Senhor, quer que eu já arranque essas sementes ruins? E aí ele, muito sábio, fala, não arranque, porque ao arrancar o ruim do meio do bom, você pode prejudicar o bom. Então deixa que cresçam juntos, que após crescerem, a gente colhe primeiro o ruim, junta tudo, queima e depois vem o bom. E quando Jesus vem explicando, né, ali, que ele vem explicando a partir do versículo 36, do 36 ao 43, ele mostra muito que é o quê? Já é o juízo final, é quando for vir de novo, né, Cristo na terra e for separar o joio do trigo, o que é bom do que é mal. E primeiro vai ser colhido, né, o ruim, vai ser jogado na fornalha ardente, tanto é que ele fala que vai ter ranger de dentes e choros. E o bom vai ser juntado e vai para o reino dos céus. Então, não adianta às vezes a gente se precipitar e querer separar, porque ao separar, você pode estragar o que já tá bom, né? E é legal da gente também entender que nessa parábola, Jesus fala muito do joio e do trigo, e não de uma forma aleatória. Porque o joio e o trigo, eles eram muito semelhantes. Você não conseguia identificar eles até o momento que ele dava o fruto.
Então, tipo, por isso que ele fala, deixe que chegue o momento da colheita. Ou seja, na hora de você tirar ali o que você pode achar que é joio, você poderia estar tirando o trigo. Então, da mesma forma que a senhora falou, tipo, ele fala assim, deixe, né? Tipo assim, foi plantado coisas semelhantes. Tá muito difícil de no começo da caminhada de uma pessoa você identificar quem que é o trigo e quem que é o joio. Então deixa o caminhar dele e depois, né, a gente até vê outras passagens que fala assim, é pelo fruto, é pelas boas obras que você conhece aquela pessoa. E aqui ele fala isso, né? Deixe que chegue até o momento da colheita, porque na hora de ver o fruto que eu vou conseguir identificar, aqui está o grão de trigo e aqui está o grão de joio. Então é nesse momento que você consegue identificar aquilo que é bom e o que é ruim. O joio para eles não valia nada, não era só uma forragem, né? Já o trigo eles usavam muito, faziam o pão, era o que alimentava eles. Então, tipo assim, deixe chegar o momento da colheita, que ali realmente, pelo fruto dele, a gente vai identificar o que é bom e o que é ruim. Então é bacana isso daí. Exatamente. E depois o Mateus vem escrevendo sobre a parábola do grão de mostarda, né? Que também está escrito em Marcos 4, do versículo 30 ao 34. E por que essa parábola da mostarda, né? A mostarda, ela é a menor dos grãos que um semeador pode estar usando. É uma sementinha muito pequena. E aqui Jesus está comparando isso com o ministério do reino dos céus aqui na terra. Ela começa muito modesta, muito pequena. Mas assim como a mostarda, após plantada, após frutificada, ela vira uma árvore frondosa, né? Ela dá frutos, ela cresce. E aí, assim também é conosco, né? Quando a gente começa a plantar, voltando lá até mesmo na parábola do semeador, você às vezes planta uma sementinha e acha que só frutificou, vamos dizer assim, no Jason. Mas o Jason foi e falou para Maria, a Maria foi e falou para Ana, a Ana foi e falou para muita gente e ali aquilo se espalhou. Então a gente nunca sabe o que aquele grãozinho de mostarda, aquela palavrinha, ou aquele dia que você chegou perto da tua amiga e falou sobre algum testemunho seu, como que está sendo o seu caminhar com Deus e o que aquilo pode proporcionar. Então aqui, quando Jesus profere essa parábola do grão de mostarda, ele coloca isso, né? Que o reino dos céus tem um início modesto, mas crescerá e produzirá grandes resultados. Exato. E depois ele fala também sobre o fermento, né? Usando ali quase na mesma ligação desse grão de mostarda, que realmente, né? Quando você faz um bolo, você faz um pão, o fermento é a menor quantidade. Você põe um monte de trigo, um monte de ovo, você põe lá um monte de açúcar, sal, enfim. Mas o fermento é só uma colherzinha de sopa, né? Uma coisa pequenininha. E é nessa mesma linha de raciocínio que ele usa o fermento. Ou seja, é uma coisa pouca, mas ele se mistura em toda a massa e dá o resultado. Sem o fermento, gente, a massa de bolo não cresce. Então, sem o fermento, um bolo seria isso daqui, né? Vamos dizer, nessa altura, dependendo da forma. Mas com fermento, ele fica, né, na altura bonita, cresce gigante, né? E o que a gente põe do fermento é nada, é uma colherzinha. Então, é na mesma linha. Então, até aqui na minha Bíblia está interligado, né? A parábola do grão de mostarda com a do fermento, porque segue a mesma linha de raciocínio. Exatamente. E depois, ali em 3 versículos, ele fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E é bem curtinho ali, né? Que ele até fala, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que um homem, tendo encontrado, esconde ele novamente. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, assim, o que dá pra gente entender? E ele interliga, né, na mesma linha de raciocínio sobre a pérola de grande valor. Tem até uma parte, né, de um filme que mostra sobre essa parte da parábola do tesouro escondido. Que mostra assim, imagina que você está caminhando, né, tá caminhando entre o campo e de repente você tropeça e encontra um tesouro. E você abre aquele tesouro, abre aquilo e vê que ali tem, tipo, muito dinheiro, né? Ali tem muito ouro, muito diamante, muita coisa.
que você sabe que aquilo vale ali, tipo, sei lá, mais de 100 milhões de reais. E daí você olha aquilo e fala, meu Deus, né? Mas tá ali, tá dentro daquela propriedade. Você não poderia pegar, tirar ela, roubar ela, né? E daí você então vai até o proprietário, né? Vai até saber quem que é o dono daquela propriedade e descobre que aquela terra está sendo vendida com tudo que está dentro. E daí você pergunta, tá, e qual que é o preço dessa propriedade? E o proprietário fala assim, olha, não tem um valor, me dê o que você acha que é justo. E daí vem aquela, né? Poxa, eu sei que aqui dentro dessa propriedade tem um tesouro de mais de 100 milhões de reais. E o proprietário está vendendo, mas falando que por um preço justo. E agora, o que eu faço, né? Eu não tenho todo esse dinheiro, mas ele não está colocando nenhum preço alto, nenhum preço baixo. Ele não colocou um valor mínimo que você pode estar ofertando. Mas no seu bom, né, na sua boa consciência, você fala, olha, se eu vender tudo que eu tenho, daria, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais. Seria tudo que eu tenho. Mesmo assim, para mim, né, seria muita coisa, porque eu não tenho mais de onde tirar. Mas ele falou que seja por um preço justo. Então eu vou dar tudo que eu tenho, sabendo que nessa propriedade tem muito mais do que eu posso dar financeiramente, né? Então é isso que fala, sabendo esse homem, sabendo que ele encontrou um tesouro escondido numa terra, ele vai lá, vende tudo que ele tem, mesmo, né, tendo a consciência de que é menos do que aquela terra vale, ele vai lá, vende tudo e chega com esse dinheiro e compra a propriedade, né, sabendo que ali tem muito mais. Então é nessa linha, né, de raciocínio que ali Jesus fala novamente sobre o reino dos céus. É você vender tudo, é aquele... Você se entregar ao caminhar de Deus, né? Exatamente. O que né, a palavra é para você? Tudo? Tudo, tudo, tudo. Então, se é tudo, você, né, tem essa capacidade de vender tudo que você tem para, né, desfrutar da vida, né, junto com Deus ali, da nova, vamos dizer assim, da nova Jerusalém. Então, é tipo assim, o reino dos céus é como isso. Você ter a capacidade, ter a consciência de que você pode entregar tudo por algo que é muito melhor ainda. Exatamente. E depois, né, por fim, Mateus escreve sobre a parábola da rede, que essa parábola é muito semelhante à parábola do joio, aonde é lançada uma rede e ali se pega todo tipo de peixe, né? E depois que se pega o peixe, é que senta-se à beira da praia, né? E se separa o peixe bom e o peixe ruim. Porque no momento da pesca, vamos dizer assim, você não pode julgar o que é bom e o que é ruim, né? Assim como do joio, que o Jason falou. Você não consegue, no momento que tá crescendo ali, falar, ah, esse é joio, esse é trigo. Não dá. Então você colhe tudo, mas é no juízo que vai haver essa separação. Então essa parábola nada mais é também desse momento, né? Que vai haver sim um julgamento, mas o julgamento cabe a quem é o proprietário real ali do reino dos céus, né? Não cabe a nós julgarmos quem pode entrar nessa rede ou não, né? Cabe a nós espalharmos da palavra, cabe a nós nunca desistir de uma pessoa, vamos dizer assim, sempre que puder falar, mas não julgar. Ah, esse dali nem gosta, ah, aquele ali é ateu, nossa, eu não vou falar nada porque vai que ele me julga. Não cabe a nós esse julgamento, cabe a nós nos posicionarmos e falarmos da palavra, né? E depois com Deus, Jesus, Espírito Santo ali o julgamento final. Exato. E depois nós fomos para Marcos 4, do versículo 1 ao 34. Em Marcos 4, do versículo 1 até o 20, ele fala novamente sobre a parábola do semeador que a gente já comentou. E depois aqui ele fala sobre a candeia. Então aqui é uma parte um pouco diferente, porque a gente já falou uma vez ou outra sobre a candeia em uma outra leitura aí anterior. Mas aqui, tanto né, aqui em Marcos como em Lucas 8, que a gente leu hoje, fala novamente sobre essa candeia, né? E aqui é uma comparação, né? Ela não vem escrita como uma parábola, mas é Jesus falando para o povo que a candeia, né, ela não pode ser colocada debaixo de uma vasilha.
a candeia é como um lamparino, né? Ou uma vela, né? Trazendo para o nosso dia a dia, é como se fosse um pratinho com uma vela, né? Exato. Então, tipo assim, no momento que você tá escuro, no momento que não tem luz, né? Chácara, fazenda, que acaba a luz e fica escuro, você pega a candeia, ou você pega um pratinho, né? Ou pega uma lamparina, enfim, e aquilo tem que se colocar num lugar onde pode ser clareado. Você não pega uma vela, né, e tampa ela ou põe debaixo de uma cama, porque tipo assim, tá servindo para nada. E é isso aqui que Jesus fala, a candeia, ela não é para ser colocada debaixo de uma vasilha ou embaixo de uma cama. Você tem que colocar ela num lugar apropriado, né, que ela ali ele coloca, porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Ou seja, nós somos uma candeia, né? Ele faz essa comparação. Vocês são luz no mundo, né? Tem até outros versículos que falam sobre isso. Então não é para vocês ficarem escondidos, não é para vocês pegarem essa luz e tipo assim, não, vou guardar para mim. Si. Exatamente. O objetivo disso é trazer claridade para aquele lugar, é trazer visão aonde está oculto, é trazer luz, né? Aonde está escuro. Então é essa comparação que ele traz aqui nessa parte falando sobre a candeia, né? E logo depois ele fala sobre a parábola da semente. E é engraçado porque ela não tem vínculo muito com o semeador, é uma parte muito curtinha que também só está aqui em Marcos 4, do versículo 26 ao 29, e que é um pouquinho do final ali que a Samir falou, né? Sobre a semente. Ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. De noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Então ele está falando, né, aquilo que a gente falou. Você entrega a palavra para uma pessoa. Você entregou ali. Você foi dormir, você foi viver sua vida, você nem sabe o que aquela pessoa vai fazer com a palavra que você entregou. Mas às vezes aquela pessoa vai lá e entrega, né, numa mesa de jantar com a família dela. E ali converteu mais 4, ali converteu mais 5, aqueles 5 vai lá. É aquele sistema de pirâmide que a gente estava falando, né? Um vai entregando e tal. Então, tipo assim, isso que ele está falando. O reino de Deus é semelhante a isso. Uma pessoa que entregou uma palavra, ela não sabe o que vai acontecer daquela palavra, mas aquela palavra vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. E é isso, né? A gente não tem que ter distinção, nem preconceito, nem achar, não, tal pessoa merece receber a palavra, tal pessoa não. Eu vou falar, né, sobre Cristo para tal pessoa ou não. E muitas vezes, gente, a gente também tem que entender que falar sobre Cristo não é só abrir a boca e falar, mas pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios controles, né, de emoções, pelo jeito o nosso exemplo, o jeito como a gente lida com as coisas, você já está falando de Cristo. Então, é isso que ele fala aqui, né, sobre essa parábola da semente, né? Aquilo vai crescendo de uma forma que você nem sabe. Você está dormindo na sua casa e aquela pequena, né, palavra ali que você entregou para uma pessoa pode já estar em outra nação, em outro país ali sendo pregado através daquela ramificação, né? E depois ele fala sobre a parábola do grão de mostarda, que a gente também já tratou lá em Mateus. Exatamente. Depois a gente vai para Lucas 8, do versículo 1 ao 18. Aqui, esse início, né, do 1 ao 3, ele fala sobre mulheres acompanham Jesus e os discípulos. Essa passagem aqui só tem no livro de Lucas. E a gente tem que lembrar também que Lucas escrevia para os romanos, né? Escrevia para um outro público. Então aqui, querendo ou não, ele estava querendo também mostrar que Jesus não caminhava só com, vamos dizer assim, judeus ou só com uma determinadas pessoas. Não, Jesus, ele caminhava com várias outras pessoas, até mesmo com mulheres que ele havia curado, né? E ele até cita aqui Madalena, que havia saído 7 demônios dela, a mulher de um procurador de Herodes, né, ali, que servia Herodes. Então ali mostrava como Jesus era. Jesus não tinha distinção aos seguidores dele. Quem queria seguia ele. Então basicamente era
essa instrução, né, que Lucas estava querendo dar ao escrever sobre essas pessoas que caminhavam com Jesus. E legal entender que o livro de Lucas foi muito destinado aos gentios, né? Então, tipo assim, era mostrando isso que a senhora falou, que inclusive, né, a palavra ali de Jesus estava também para as mulheres, que as mulheres também poderiam estar, né, caminhando ali naquilo que Jesus vinha pregando. Exatamente, porque também, né, gente, a gente tinha que lembrar que estava bem no momento de uma transição de Antigo Testamento para uma nova aliança, ali para o Novo Testamento. Então ali Lucas foi muito crucial nesse momento para mostrar que a palavra não era só para os judeus, porque até então, quando a gente lia Antigo Testamento, Deus tinha o povo escolhido dele e os outros povos eram politeístas e tudo mais. E aqui tinha que quebrar esse paradigma, né? Tinha que mostrar que Jesus veio para todos, né? Que desejavam ouvir ele. Então ele colocou esses breves versículos ali. E depois ele vem escrevendo também sobre a parábola do semeador, que a gente já falou em Mateus, citamos ali em Marcos, né? E depois ele veio falando da candeia, que o Jason também acabou de explicar, que Marcos também citou, né? E Mateus não tinha citado, que foi do versículo 16 ao 18. Então, pra gente não chover no molhado e não ficar longo e explicativo duplamente, triplamente aqui, a gente só faz essas citações para mostrar que a gente já falou sobre essas parábolas em um outro momento. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Caso tenha mais alguma coisa para você comentar, para acrescentar o que você aprendeu, coloca aí nos comentários, tá? E não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhar a palavra com outras pessoas, tá? E já te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!